1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus assim nos diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós iremos nessa noite ver a doutrina bíblica da santificação. Oremos. Pai amado, Pai santo, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar, de bendizer o seu santo nome, de sermos salvos e lavados, sermos remidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Obrigado, pois na cruz o Senhor nos comprou com bom preço, na cruz o Senhor, ó Pai, nos salvou com uma tão grande salvação. E nós agora, como salvos, como remidos do Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, louvando o seu santo nome, exaltando o Senhor. E agora queremos, Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, que o Senhor venha nos ensinar por meio da pregação da sua palavra, e que esses ensinamentos possam entrar na nossa mente, no nosso coração, e que possamos, Senhor, viver de acordo com a sua vontade. É no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos? Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver claramente que o objetivo de Deus para com a humanidade, irmãos, é nos salvar, é salvar a humanidade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo declarando que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia e estudamos, nós vemos Deus trabalhando com a humanidade, trabalhando na história, intervindo na história humana, para enviar Jesus e, por meio do sacrifício de Cristo, salvar pecadores como eu e como você. Deus quer nos salvar, Deus quer salvar vidas para formar um povo separado para Ele. Tito 2,14 diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Deus está trabalhando, Deus ainda está salvando vidas, está trabalhando, salvando pessoas para separar, irmão Beto, um povo para Ele. Um povo separado deste mundo, um povo especial, zeloso de boas obras, como Tito diz, como Paulo diz ali na sua carta a Tito. O mundo, como nós já sabemos, ele está em trevas. O mundo está vivendo uma vida longe de Deus, longe da vontade de Deus. O mundo está corrompido pelo pecado e controlado por Satanás. Os valores que predominam no mundo são valores perversos. Valores corrompidos e danosos ao ser humano, completamente contrários à vontade de Deus. O que o mundo nos ensina, o que o mundo estabelece, o que o mundo tenta impor, são valores e princípios contrários à vontade de Deus. Mas enquanto, irmãos, o mundo caminha em direção contrária à vontade de Deus, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, salvou e separou um povo para si, para que este povo seja um reflexo da glória de Deus neste mundo. Um reflexo da glória celeste, da glória de Deus aqui neste mundo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você foi salvo por Jesus para ser diferente. Você foi salvo por Jesus para você ser diferente deste mundo. Você foi salvo por Jesus para ter valores e princípios diferentes deste mundo.
É por isso que o mundo, quando olha para você, ele fala, você é diferente. Porque você foi salvo para ser diferente. Porque a partir do momento que o salvo em Cristo Jesus continua vivendo a mesma vida antes de Cristo, alguma coisa está errada. Porque é impossível termos um encontro com Jesus e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. E foi para isso que Jesus te salvou. O mundo ensina, alguns evangelhos falsos ensinam que Deus te aceita como você é. Não, Deus não te aceita como você é. Você precisa ser transformado. Você precisa ser salvo. Você precisa ser lavado por Jesus para Jesus te aceitar. E quando Ele te aceita, meus amados, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, você foi salvo para pertencer ao povo de Deus. E este povo precisa viver em uma separação completa deste mundo. Precisa viver em santificação. E nesta noite nós veremos alguns aspectos importantes sobre a doutrina bíblica da santificação. Nós veremos o que é ser santo, o que é viver em santidade, em santificação. Nós vamos ver os tipos de santificação e vamos ver a fonte da santificação. Então, em primeiro lugar, vejamos o significado de santificação. A palavra santificação, meus amados, ou as palavras que derivam de santificação, tais como santidade e santo, é o mesmo que separado ou separação. Quando a Bíblia diz que algo é santo, ele está dizendo que algo é separado. E aí na Bíblia nós temos duas ideias de separação. Nós temos a ideia de separação do mal e de separação para Deus. Separação para o mal, irmãos, se o mundo está em trevas, corrompido pelo pecado e dominado por Satanás, Deus salvou e nos separou para vivermos uma vida separados da depravação deste mundo mal. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8 diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Em outras palavras, sejam santos. Andem como santos. Reflitam a luz de Cristo neste mundo. 1 Tessalonicenses 4:3. Abra sua Bíblia lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 5. 1 Tessalonicenses 4, versículo de 3 a 5, a Bíblia diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa, diz alguém, santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é abster? É tirar de você. Pare de consumir isso, pare de praticar isso. Que abstenhais da fornicação, ou seja, imoralidades, depravações do nível sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios, como os perdidos, como os ímpios, que não conhecem a Deus. Meus amados, Paulo está dizendo para nós aqui que nós precisamos, enquanto estamos aqui em Dona Gilda, viver uma vida separados deste mundo. Enquanto o mundo tem prazer na imoralidade, Jonas, nós temos prazer na pureza. Enquanto o mundo está vivendo uma vida corrompida, nós estamos vivendo uma vida em plena comunhão com Deus. Precisamos ser diferentes. A santificação tem a ver com o afastamento de tudo aquilo que é pecaminoso, ou seja, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se beber,
se usar bebida alcoólica, beber, se embriagar, é contra a vontade de Deus, é pecado? Como salvo, o que eu preciso fazer? Me afastar. Amém, irmãos? Se ver imoralidades, depravações é pecado, eu preciso cortar isso. Se mentir é pecado, eu preciso sempre falar a verdade. Eu preciso fugir do pecado. Eu preciso fugir do mal. O crente, ele é, vamos dizer assim, ó, é julgado como, ele é santarrão. Porque, de fato, nós precisamos ser diferentes neste mundo. Amém, irmãos? Precisamos ser diferentes. E precisamos nos afastar de tudo aquilo que Deus reprova. Por isso que Deus usa este termo como atributo para si, irmãos. Deus, ele é santo, ou seja, ele está separado de tudo que é mal, corrompido e pecaminoso. Deus, ele é santo, santo, santo. Não existe, irmão Samuel, nem um pingo de pecado no Senhor. Não existe nem um pingo de moralidade. Ele é separado de tudo que é mal. Esse é o nosso Deus. E esse é o atributo pelo qual Deus frisou no Antigo Testamento, mostrando que ele é santo e, portanto, o seu povo precisa ser santo também. Hoje nós vivemos, irmãos, muitos evangelhos são pregados, né? E existe aí um tipo de evangelho que é pregado aonde não exige santidade do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem que viver na graça. Só que o problema que eles dizem, né, os termos que eles usam são termos que nós cremos também, porque nós também precisamos viver na graça, amém, irmãos? Precisamos crescer na graça, como Paulo diz. Mas eles usam esses termos de forma errada. Quando ele diz que nós precisamos viver na graça, eles estão dizendo que nós podemos viver da maneira que nós queremos viver. Que para Deus não importa mais. Mas isso é um engano. Isso é uma mentira. Pois o povo de Deus foi salvo para viver uma vida separado do mal. Amém, irmãos? Precisa viver uma vida separado da imundícia, separado do pecado, porque nós pertencemos a Deus. E Pedro, aqui na carta dele, no versículo que nós lemos, diz que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus também é santo. Mas além de ser separados do mal, existe também a ideia de separados para Deus, ou dedicados a Deus. Nesse sentido, santificado seria qualquer coisa ou pessoa dedicado exclusivamente para ser usado no serviço do Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, como, por exemplo, o próprio povo de Israel. Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, para que Abraão fosse para a terra que Deus haveria de lhe mostrar, Deus está separando Abraão e a sua descendência para ser um povo separado para Deus, dedicado para Deus. Então, a partir do chamado de Abraão, Deus irá trabalhar com os descendentes de Abraão para formar a nação sacerdotal, a nação a qual Deus iria trabalhar neste mundo, para levar salvação a todos os povos. Então, a nação de Israel é um exemplo de um povo santificado, de um povo separado para Deus. O tabernáculo e, posteriormente, o templo e os seus utensílios eram dedicados, separados, santificados exclusivamente para uso do Senhor. Existiam regras aonde os utensílios, irmãs, deveriam ser usados exclusivamente para o fim a qual ele foi criado. Existe um texto lá em Daniel do rei Belsazar, que era, não me lembro se era neto ou bisneto de Nabucodonosor. O rei Belsazar, ele cometeu um sacrilégio. Ele cometeu algo terrível. O que ele fez? Ele pegou os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado lá do templo, que ele destruiu lá de Jerusalém, e ele havia levado para a Babilônia, mas lá na Babilônia ele havia guardado esses utensílios. Então, Belsazar usa esses utensílios para ostentar a sua riqueza e glória.
como punição do que Belsazar fez, o reino dele acabou naquela mesma noite. Ele fez uma festa durante vários dias, e ali naquela festa, imoralidades, coisas terríveis acontecendo, e então ele usa os utensílios para beber, para festejar, para farrear, e então naquela noite ele vê uma mão escrevendo na parede que o reino dele chegaria ao fim. Irmãos, com Deus, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém, irmãos? Por isso que Deus quer que nós sejamos santos, porque Deus quer que nós colhamos frutos para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, existe essa ideia. Santo é aquilo que é separado para Deus. O povo levita foi separado das demais tribos para servir ao Senhor, unicamente ao Senhor. Os primogênitos do Antigo Testamento, Beto, eram separados para Deus. Deus falou, todo primogênito é meu. Dos animais eram sacrificados ao Senhor, Beto. Mas dos seres humanos, o primogênito, o pai pegava a criança, o pai e a mãe, levava lá no templo e oferecia uma oferta a Deus pelo primogênito. Porque aquele primogênito pertencia a Deus. Então alguém tinha que morrer no lugar do primogênito. Se fosse qualquer animal, um jumentinho, tinha que ser sacrificado, a não ser que se pagasse a devida oferta pelo jumentinho, por se tratar de ser um animal de trabalho. Então, irmãos, várias coisas na Bíblia são dedicados para Deus, como também a primeira parte dos nossos ganhos, também são do Senhor, amém, irmãos? E, portanto, precisam ser entregues a quem lhe é devido. Amém, irmãos? Então, irmãos, existem coisas que são separadas para Deus. Santo é sinônimo de ser do Senhor, de pertencer ao Senhor, de ser separado para o Senhor. Meus amados irmãos, veja o que diz 1 Coríntios 6, 20. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Veja que maravilhoso o texto, esse texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 20, a Bíblia diz assim, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, diz alguém? Pertence a Deus. Quando você foi salvo, você foi separado para Deus. Você agora não pertence a você mesmo. Você não pertence a si próprio. Você não é dono do seu próprio nariz. Você agora pertence a Deus. Porque você foi comprado por bom preço. Você foi comprado para ser do Senhor e para ser usado por Ele. Se você é salvo, você pertence a Deus. Amém, irmãos? E isso é maravilhoso. Em segundo lugar, vejamos os 3 tipos de santificação. Quando nós falamos em santificação, nós precisamos entender que não existe apenas um tipo de santificação. Existem 3 tipos na Bíblia. E nós precisamos separar esses 3 tipos. Algumas pessoas, inclusive, alguns estudiosos da Bíblia, separam esses 3 tipos ao tempo. Passado, presente e futuro. O passado relacionado à salvação. O presente relacionado à nossa vida cristã. E o futuro relacionado ao novo corpo que receberemos em Cristo Jesus. Mas eu vou explicar melhor isso para os irmãos. O primeiro tipo de santificação que a Bíblia nos apresenta é a santificação instantânea. Aquela que acontece no momento que você é salvo e acontece uma vez para todo sempre. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. A Bíblia diz assim: não sabeis
que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Aqui Paulo está falando, olha, nem todo mundo vai para o céu, nem todo mundo vai herdar o reino de Deus. E ele dá uma lista de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Veja comigo. Nem os fornicadores, aqueles que praticam imoralidades sexuais, nem os idólatras, que se prostra diante a ídolos, nem adúlteros, nem efeminados, homens que agem como mulheres, nem sodomitas, sodomitas seria uma palavra para a homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão no reino de Deus. Ele está falando, olha, se você pratica alguma dessas coisas, você não vai entrar no céu. É isso que ele está dizendo. E ele vai falar, olha, e muitas pessoas têm vivido dessa maneira, têm vivido uma vida completamente contrária a Deus, achando que isso é normal, mas não é. Porque alguém que vive uma vida contrária à vontade de Deus, significa que está indo para o inferno, que ainda não foi salvo, que ainda não foi transformado por Jesus. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso precisamos. Mesmo que nós nunca tenhamos dado um tiro numa pessoa e assassinado uma pessoa, a Bíblia diz que alguém que fala mal de uma pessoa cometeu o mesmo pecado. Então ninguém, irmãos, está imune à justiça de Deus. Por isso precisamos de Jesus Cristo. Por isso precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Nós estamos vivendo vidas, muitas pessoas estão vivendo vidas destruídas, justamente, meus amados irmãos, como consequência de sua vida de imoralidade, de sua vida, de suas escolhas essas que têm conduzido ela para o abismo. E é por essa razão que Jesus chama, Jesus salva, Jesus transforma. Jesus, ele está pronto para salvar todo aquele que é arrependido, se chegar até ele e dizer, Senhor, salva-me, eu sou um pecador, só o Senhor pode salvar. Jesus pode libertar, Jesus pode transformar. Deus nos quer dar uma vida abundante nesta vida, mas muito mais do que uma vida aqui. Deus nos quer dar o céu como morada celestial. E quando Jesus Cristo nos salva, quando Jesus Cristo transforma o pecador, naquele dia que você orou, entregando a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que você foi separado para ser de Deus. Você foi separado da condição de pecador. Você foi separado da imoralidade desse mundo. E agora você pertence a Deus. Então, o primeiro tipo de santidade que nós estamos mencionando é uma santidade posicional, pois está relacionada com a pessoa de Cristo, com a salvação. Pois em Cristo, agora, nós somos santos diante de Deus. Mas para ser santo diante de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo e ser salvo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você receber as bênçãos reservadas àquele que arrependido foi salvo, que é separado para Deus. Então você vai desfrutar dessas bênçãos. Então, meus amados irmãos,
O primeiro tipo está relacionado com a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus te salvou, você foi santificado em Cristo, ou seja, naquele momento que você foi salvo, você foi separado do pecado, você foi separado do mal para ser do Senhor, de Deus. E aquele que é de Deus, ele vai viver para Deus, amém, irmãos? Ele vai viver para agradar aquele que o salvou. Isso acontece uma vez para sempre, não acontece todas as vezes. Eu pequei, e aí eu perdi essa salvação, eu perdi aquela posição que eu tinha. Não, irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos? Uma vez salvo, sempre vai ser salvo, porque a salvação é por graça e não por méritos. E essa santidade que eu estou falando, que é relacionada à nossa posição em Cristo, que nós recebemos quando fomos salvos, agora que nós pertencemos ao Senhor, nós não podemos perdê-la jamais. Acontece uma vez para sempre. Então, por isso ela é chamada de santidade ou de santificação instantânea, pois acontece uma vez para todo sempre. Isso significa que você não pertence a você mesmo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você pertence a Deus. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não pode viver a sua vida do seu jeito mais. Porque a vida do nosso próprio jeito leva à morte, a caminhos de morte, de destruição. Isso que o mundo prega. Segue o seu coração, o que importa é ser feliz. Vai nessa toada para você ver aonde seu coração vai te levar. Vai te levar para o fundo do poço, é isso que o nosso coração leva. Mas aquele que escolhe caminhar na justiça de Deus, no caminho de Deus, esses são os que de fato são felizes e desfrutam da verdadeira paz no Senhor. O segundo tipo de santificação é a santificação progressiva. Então nós falamos do tipo instantâneo, que acontece no dia que você foi salvo e acontece uma vez para sempre. Mas essa santificação progressiva é diferente da santificação instantânea. Enquanto que a santificação instantânea acontece uma vez no dia em que você foi salvo para sempre, a santificação progressiva começa quando você foi salvo e só vai terminar no dia em que você partir para a glória eterna. Só vai terminar. A palavra progressivo significa algo contínuo, que está em desenvolvimento, que está acontecendo todo o tempo. A partir do momento que você foi salvo, você recebeu uma nova vida em Cristo. E agora, assim como uma criança recém-nascida, você precisa crescer espiritualmente, você precisa desenvolver, amadurecer. E esse processo de crescimento e amadurecimento espiritual é chamado de santificação progressiva. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para nós. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo aqui, ele está comparando o nosso processo de amadurecimento cristão, de santificação, como se fosse um degrau de escada. Todos os dias nós damos um passo. Nós damos um passo e subimos desse degrau da vida cristã. Irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos. Santificação não tem nada a ver com perfeição. Santificação tem a ver com progresso cristão. Todos os dias nós damos um passo na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, em direção à vontade de Deus. Isso é santificação. Deus, Ele quer que você avance na fé, que você cresça. E nesse processo, você vai ter hábitos, você vai ter pensamentos, atitudes mundanos e pecaminosos que você irá abandonar.
por não ser conforme à vontade de Deus. E por outro lado, você vai começar a desenvolver uma mente cristã, uma mente de Cristo. Você vai começar a pensar como Cristo, você vai começar a falar como Cristo, você vai começar a viver como Cristo viveu, porque você está amadurecendo na fé. Isso é santificação. Isso tudo, irmãos, é resultado de uma vida constante de comunhão na presença de Deus. O seu coração é como um grande receptor de informações. Você está sendo alimentado constantemente por tudo que você assiste, por tudo que você ouve, pelos seus relacionamentos, pelo que você conversa constantemente. E se você só alimenta o seu coração de coisas mundanas, de coisas contrárias à vontade de Deus, você vai viver dessa maneira, você vai viver de uma maneira que desagrada a Deus. Mas quanto mais de Cristo, quanto mais da palavra, quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais oração, quanto mais comunhão com os irmãos, mais nós vamos começar a parecer com Jesus. E Ele quer isso de nós, irmãos. 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O texto que nós lemos: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Cada crente salvo em Cristo precisa buscar crescer em santificação, ou seja, viver uma vida separada, dedicada completamente a Deus. E isso envolve, irmãos, uma mortificação do eu. É eu mortificar eu todos os dias, porque o Douglas, esse Douglas, não aqui, esse, porque eu vou falar de mim mesmo, esse Douglas, ele precisa morrer todos os dias. Porque se esse Douglas começar a desabrochar, começar a querer conduzir, tomar as rédeas da minha vida, ele vai me levar por caminho de destruição, irmã Hilda. Porque apesar de eu ter um PR no meu nome, eu sou um pecador. Eu preciso viver na graça de Cristo todos os dias, em plena comunhão com Deus, mortificando o meu eu, mortificando minhas paixões, mortificando os meus desejos, para que o Espírito Santo me conduza em direção à vontade de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O segredo da vida cristã, o segredo da santificação progressiva é o relacionamento com Deus. É realmente sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é ter mais do Espírito Santo, mas é Deus ter mais de nós mesmos. E é por isso que precisamos morrer todos os dias diante de Cristo, para que o Espírito Santo conduza em direção à vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos 8, versículo 4. Romanos 8, 4. Veja comigo o que diz esse texto. Nós vamos ler até o 14. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja aqui, irmãos, a inclinação da carne, a inclinação para os meus desejos carnais e pecaminosos. Quando eu procuro viver na carne, eu estou me posicionando como inimigo de Deus. Opa, inimigo? Pensa numa batalha. Você armado com tudo quanto é tipo de armas diante de Deus. Vixe, basta Deus só dar uma piscadinha e pronto, você deixou de existir, já era, virou pó.
Eu não quero estar como inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Amém, irmãos? Nós queremos ser amigos de Deus. Então veja o texto. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, preste atenção, tem um porém. Vós, salvos em Cristo, que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, se é que vocês são salvos. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui ele já está falando do terceiro tipo. Mas vamos adiante. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Vou ler de novo. Porque se viverdes segundo a carne, segundo os seus desejos, se viver em pecado, vocês irão morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo está deixando claro. Você foi salvo para viver em santificação. Quem não está vivendo em santificação é por causa de duas razões. A primeira é porque está em desobediência a Deus. Mas quando há esse ponto, o crente, ele até a possibilidade de ele desviar dos caminhos do Senhor e viver a sua própria vida do seu jeito. Mas Hebreus 12 fala que Deus vai agir como um pai amoroso. E um pai amoroso, ele faz o que com o filho rebelde? Ele disciplina. Ele corrige, porque ele ama. Porque ele quer que o filho volte à comunhão com o Pai. Ele quer que o filho volte a depender do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor. E é por isso que o bom pai trabalha no coração do seu filho. Descendo a sua mão poderosa para trazer o filho novamente à comunhão com o Pai. Mas há casos também de pessoas que se desviam do Senhor, dos caminhos do Senhor, e nada acontece. É porque estes nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nunca foram transformados. Estavam convencidos e não convertidos. E Deus não quer ninguém convencido, Deus quer pessoas transformadas. Amém, irmãos? Ele quer pessoas lavadas, pessoas que verdadeiramente encontraram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, quando fomos salvos, recebemos uma nova vida em Cristo. A santificação progressiva nada mais é do que demonstrar esta nova vida em Cristo por meio da nossa maneira de viver. Muitas pessoas usam aquele texto de Romanos que fala que em Cristo nós somos libertos do pecado e graças a Deus, louvado seja Deus, o salvo não é mais escravo do pecado, nós somos libertos. Mas muitas pessoas usam esse texto para dizer, está vendo? Agora nós somos livres para viver a nossa vida do nosso jeito. Não. Isso é libertinagem, isso não é liberdade. O próprio texto diz que não fomos libertos da escravidão do pecado para sermos servos da justiça. Ou nós vamos servir a Deus, ou vamos servir a nossa própria carne. E como filhos de Deus, Deus quer que você escolha servir a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Terceiro tipo de santificação, que Paulo até menciona aqui em Romanos 8:11, é a santificação completa e final. Se a santificação tem a ver com a separação do pecado e do mal, sabemos que haverá um momento em que seremos libertos definitivamente da presença do pecado. E quando isso vai acontecer?
o dia que Jesus Cristo chegar até as nuvens. E então Ele chamar a sua igreja, chamar os salvos em Cristo Jesus, e nós encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Receberemos do Senhor novos corpos. O nosso corpo será transformado, revestido da imortalidade. E então, o pecado será tirado de nós, e nós para sempre seremos do Senhor em um corpo transformado sem a presença do pecado. E isso é chamado na teologia de santificação completa e final, pois nós nunca mais seremos tentados pelo pecado. Por isso, irmãos, que santificação na vida cristã não é ser perfeito, mas é continuar. Caiu, levanta, sacode a poeira e continua caminhando em direção a Jesus Cristo. Continue caminhando. O crente, quando ele para, ele não estaciona. O crente, quando ele para de crescer, ele para de viver em santidade, ele retrocede. É como aquele que foi lavado por Cristo, voltando ao despojadouro de lama, a qual Jesus Cristo lhe tirou. Então nós não podemos retroceder. Nós precisamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Amém, irmãos? Então, irmãos, esses são os 3 tipos de santificação: instantânea, progressiva e completa final. Em terceiro e último lugar, os meios da santificação. Nós precisamos entender que existe a parte de Deus e a responsabilidade humana. Quando nós olhamos para Deus, veja comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Quem santifica? Deus. Vos santifique em tudo. Em tudo. Então nós podemos ver que neste texto, quem santifica é Deus. No momento que você foi salvo, é Deus quem te separa para pertencer a Ele. Como salvo, nesse processo de crescimento, quem está trabalhando na sua vida, quem está te capacitando, te fortalecendo, é Ele. Não é na nossa força. Porque quando eu decido servir a Deus na minha própria força, eu vou cair. Porque eu sou fraco, sou falho, sou miserável. Eu não consigo. Não consigo. Mas quando eu paro de confiar em mim mesmo e confio no Senhor, e me revisto do poder dEle, da força dEle, então eu vou conseguir. Porque não é na minha força, é na força do Senhor. Amém, irmãos? E quando se trata da santificação completa, que parte tem um homem nisso? Só Deus. Só Ele tem o poder para transformar vidas. Amém, irmãos? Para transformar esse corpo pecador em um corpo santo, separado completamente de tudo que é mal, de tudo que é pecado. Só Ele tem o poder. Mas, irmãos, existe a responsabilidade humana. Eu, como salvo em Cristo, eu preciso entender minha responsabilidade diante de Deus. Eu preciso entender que existe uma parte que é minha. Eu preciso, a minha parte é encher o meu coração da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é quem nos santifica. Em João 17, o próprio mestre diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é quem produzirá em mim a santificação. Para a salvação, eu vou ser salvo quando eu creio na verdade, no evangelho, na palavra de Deus. Para a santificação progressiva, é enchendo o nosso coração da palavra de Deus que vai produzir santidade. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Abra lá nesse texto, irmãos. Salmo 119. Salmo 119, esse texto é precioso. Salmo 119, versículo... Deixe-me ver aqui exatamente o versículo que eu quero pegar aqui. Versículo 9. Salmo 119, verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tempo com Deus. Tempo com a palavra. Eu preciso entender que eu não posso negligenciar a palavra de Deus. Essa palavra foi nos dada para abençoar as nossas vidas. E por isso nós precisamos encher os nossos corações dela. E ao fazer isso, Jonas, eu vou viver em santidade. Porque eu vou querer me parecer mais com Deus, revelado por essas Escrituras. Eu também preciso entender que eu não posso negligenciar meu tempo de relacionamento com Cristo. Eu não posso produzir frutos se eu estiver longe de Jesus, longe de Cristo, se eu não manter um relacionamento de intimidade com Cristo. Lá em João 15, Jesus vai falar sobre isso, que Ele é a videira verdadeira. E se não estivermos bem conectados com a videira, nós não iremos produzir frutos. Isso envolve tempo com a palavra, porque se esse livro é a palavra de Deus, nós precisamos de encher o nosso coração da palavra de Deus, amém, irmãos? Mas nós também precisamos falar com Deus, e nós falamos com Deus através da oração. Nós não podemos negligenciar a oração. Porque a oração, irmãos, é aquele tempo onde nós adentramos diante da presença de Deus para nos revestir do poder de Deus, para nos revestir do Senhor, da presença do Senhor, para que sejamos fortes para enfrentar as dificuldades e ser fortalecidos para vencer os pecados constantes em nossas vidas. É na presença dEle, é em comunhão com Ele. Então, irmãos, há uma parte minha. Sou eu quem decido dobrar os meus joelhos para orar. Sou eu quem decido pegar esse livro e encher o meu coração. Eu preciso tomar essas decisões. Se eu não tomar, não vai acontecer. Então nós precisamos, irmãos, entender que existe uma responsabilidade. E nós, como responsáveis, como servos de Cristo, precisamos escolher viver na presença do Senhor. Precisamos viver, irmãos, em comunhão constante com o Senhor. Eu também preciso entender que existem coisas que não devo fazer. E, portanto, assim como José, eu preciso fugir do pecado. Se aquelas amizades estão me atrapalhando no meu crescimento espiritual, eu preciso cortar. Amém ou não, Douglas? Se aqueles lugares que eu frequento não estão me ajudando a crescer na fé, eu preciso cortar. Se eu estou vendo, assistindo, me alimentando de coisas que não estão me ajudando, eu preciso cortar isso da minha vida. Eu preciso fugir do pecado. Mas tem gente que fica lá namorando o pecado. Uma vez o Jonathan Smith, filho do pastor Roberto, ele pregou uma mensagem sobre isso. E ele usou uma ilustração do seguinte: é como se o pecado fosse uma porta. E ali muitas vezes Deus fala para quê? Para a gente fugir dali. Então a gente não pode ficar perto dessa porta, a gente tem que fugir dessa porta. Mas muitas pessoas ficam ali namorando a porta. Nossa, que porta bonita, né? Nossa, feita de madeira. Nossa, que porta mais linda, mais maravilhosa. De repente, você já está do outro lado. Então não fica namorando pecado. Não fica facilitando. Foge. Foge do pecado. Por que Eva desobedeceu a Deus? Porque Satanás tentou ela. Tentou, mas por quê? Ele estava namorando o pecado.
Se ela estivesse longe, ela não tinha sido tentada. Então nós precisamos fugir do pecado. E isso envolve nossa responsabilidade. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que a Bíblia fala que nós não podemos ser tentados acima do que podemos suportar. E ainda com a tentação, Ele dará também o que para nós, irmãos? O escape. O escape. Deus está agindo constantemente para quando você for tentado, você fugir do pecado. Ele está te dando todas as condições possíveis para isso. Então você precisa pegar a porta de saída e fugir do pecado. É isso que Deus quer para a sua vida. Concluindo, a primeira pergunta que quero fazer nesta noite é: você é salvo? Você conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você pertence a Deus? Se sua resposta é não, Deus está chamando você para pertencer a Jesus. Ele te ama, Ele quer te salvar. Ele quer que você seja transformado. Ele quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. E para isso, a única coisa que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus de todo o seu coração. Entenda que você, pelos seus próprios méritos, não pode salvar a si mesmo. Que Jesus é o único que pode te salvar, porque Ele morreu na cruz por você. Ele sofreu por você, ele sofreu a agonia da cruz por você. Então crê em Jesus, que Ele morreu por você e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está vivo e está te chamando: vinde a mim, pois Ele quer te salvar. Se você já é salvo em Cristo Jesus, Ele quer que você então viva uma vida diferente. Uma vida separado para Deus. Ele quer que você ande neste mundo como filhos da luz. Pessoas separadas para Deus. Pessoas que, quando o mundo olha para nós, eles vejam Jesus em nossas vidas. E é vivendo uma vida de separação, uma vida de santificação, que o mundo vai ver Jesus em nossas vidas. Muitas igrejas, muitas pessoas não estão atraindo os seus olhares, o olhar do mundo para Cristo. As pessoas não podem ver Jesus nas suas vidas porque não estão vivendo em santificação. E Deus está chamando cada crente em Cristo Jesus para ser separados da podridão deste mundo, para sermos consagrados a Deus. A igreja de Cristo precisa ser santa. Precisamos ser diferentes deste mundo em toda nossa maneira de viver. Nós devemos, irmãos, abandonar pecados, abandonar pensamentos, intenções, atitudes e hábitos que são reprovados por Deus e nos revestir do Senhor, da força do seu poder, para sermos, irmãos, para vivermos uma vida que glorifica ao Senhor. Viver uma vida em santidade não é difícil. É difícil para quem não quer viver. Aí é difícil. Mas para aqueles que querem agradar a Deus, basta se fortalecer no poder do Senhor, que seremos capacitados para viver segundo a vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a viver em santidade. Que Ele nos capacite, nos ajude a desejarmos andarmos na luz. A permitir que nós permitamos que o Espírito Santo guie nossas vidas para vivermos segundo Deus e não segundo a nossa carne. O mundo precisa ver Cristo em nossas vidas e ele só vai ver Cristo na nossa vida se vivermos uma vida separada do mal e separada para Deus.